Queridos camaradas, caros amigos, quero começar por saudar-vos a todos, saudar os ativistas da CDU, incluindo a juventude CDU que aqui está e em força, saudar os amigos do Partido Ecologista Os Verdes e da Associação Intervenção Democrática, assim como todos aqueles que, sem filiação partidária, aqui estão presentes. Todos os que não desistem de lutar por um futuro melhor. Nos últimos meses, nas últimas semanas, temos vindo a desenvolver um trabalho de contacto, de informação, de esclarecimento, de mobilização para o voto na CDU nas eleições para o Parlamento Europeu do próximo dia 26. Um trabalho feito junto da juventude, dos trabalhadores e das populações. Uma ação de grande importância que temos levado a cabo com confiança e com determinação. Uma ação que agora vamos ter de prosseguir, de intensificar e de ampliar nestas 2 semanas para reforçarmos a CDU em votos, em número de deputados, para assim podermos melhor defender o povo e o país no Parlamento Europeu. Como o comprova o distintivo e vasto trabalho que desenvolvemos no Parlamento Europeu, os eleitos da CDU são aqueles que intervêm com firmeza e coerência para aproveitar a favor do país e do povo todas as possibilidades e, ao mesmo tempo, para combater todas as decisões que prejudiquem os trabalhadores e o país. Como a realidade o demonstra, são os deputados eleitos pela CDU aqueles que no Parlamento Europeu verdadeiramente defendem os direitos, os anseios, as aspirações dos trabalhadores e do povo. Aqueles que defendem o direito de Portugal ao desenvolvimento, aqueles que defendem a soberania nacional. Dar mais força à CDU, aumentar o número de votos e eleger mais deputados representa um fator determinante para avançar na reposição, defesa e conquista de direitos. Para avançar na resolução dos problemas do povo e do país. Para avançar e não para andar para trás. Caros camaradas, caros amigos, o país precisa de avançar. O país precisa de avançar com a valorização do trabalho e dos trabalhadores, dos seus salários e direitos, das suas reformas e pensões. Avançar no aumento geral dos salários e num aumento significativo do salário mínimo nacional que permita alcançar no curto prazo o valor de 850 € mensais. Uma medida fundamental para o combate às desigualdades, para a melhoria das condições de vida, para melhores pensões de reforma no futuro, para o estímulo à atividade económica e à produção nacional. 850 € de salário mínimo nacional é uma reivindicação da mais elementar justiça. Um passo possível e necessário. Um objetivo de luta a que a CDU dá corpo desde a primeira hora. O país precisa de avançar com a defesa, o aumento e diversificação da produção nacional, com mais agricultura, mais indústria, mais pescas, mais apoio às micro, pequenas e médias empresas. Aproveitar as nossas potencialidades. Precisamos de criar mais riqueza e de a distribuir de uma forma mais justa. O país precisa de avançar na defesa e no cumprimento do direito à saúde, à educação, à cultura, à proteção social e aos transportes. O país precisa de avançar com a recuperação do controlo sobre as suas empresas e setores estratégicos, colocando-os ao serviço do desenvolvimento, do bem-estar coletivo, da criação de emprego com direitos. O país precisa de avançar na renegociação da dívida pública, pondo fim a este imenso e permanente saque de milhares de milhões de euros. O país precisa de avançar recuperando soberania, com a libertação da submissão ao euro
e a libertação das imposições da União Europeia. Imposições que entravam a resposta aos problemas do país e a melhoria das condições de vida do povo. Reforçar a CDU para o Parlamento Europeu significa contribuir de forma determinante para abrir este caminho de direitos, de desenvolvimento e de afirmação de um país desenvolvido. Reforçar a CDU para defender o povo e o país significa eleger os deputados que intransigentemente defendem Portugal no Parlamento Europeu e não aqueles que vêm para Portugal defender a União Europeia, defender as orientações de quem manda na União Europeia. É por defenderem os interesses do povo e do país que os deputados eleitos pela CDU rejeitam as imposições da União Europeia. Para a CDU, o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, dos transportes públicos, de uma política pública de habitação ou da cultura devem estar antes das imposições da União Europeia, devem estar antes da sujeição a uma dívida que consome os recursos nacionais. Para a CDU, o apoio à produção nacional e ao investimento público não podem ser condicionados ou impossibilitados pela opção de cumprimento cego de regras orçamentais e de déficit que impedem a resolução dos problemas e impedem o desenvolvimento nacional. Para a CDU, os salários, as reformas, a idade da reforma, as prestações sociais não podem estar sujeitas às políticas e orientações da União Europeia que querem impor retrocessos em lugar de avanços. Ao contrário do PS, PSD e CDS, a CDU não foi responsável, nem conivente, com décadas de política que se traduziram no aumento da exploração, no ataque a direitos, na degradação de serviços públicos, na entrega de setores e empresas estratégicos ao grande capital estrangeiro, na destruição de capacidade produtiva, na debilitação da economia, em déficits crescentes no plano alimentar, tecnológico, energético, produtivo ou numa dívida externa que com a moeda única se tornou numa das dívidas maiores do mundo. Alguns factos. Desde a entrada de Portugal na União Europeia, o país já pagou mais de 100 mil milhões só em juros. Milhões de euros em juros. E nos próximos 5 anos pagará mais 35 mil milhões de euros se nada for feito. 1.200.000 trabalhadores têm um vínculo laboral precário. Mais de 700.000 estão desempregados. Cerca de 20% dos portugueses estão em risco de pobreza. Não há sociedade que se desenvolva com estes números, não há país que progrida com estes números. Portugal precisa de romper com estes números. Precisa de romper com a desigualdade, a estagnação, a dependência e o endividamento. Portugal precisa de defender e afirmar a sua soberania e independência. Portugal precisa de se libertar das amarras que impedem o seu desenvolvimento. Precisa de se dotar dos meios e dos instrumentos necessários para resolver os seus problemas. Caros amigos, caros camaradas, os trabalhadores e o povo têm diante de si opções decisivas quanto ao seu futuro. Ou avançar com o reforço da CDU, ou andar para trás, seja pelas mãos do PSD e do CDS, seja pelas mãos do PS. A vida política recente demonstrou que o caminho de avanço de direitos e de resposta aos problemas do país, este caminho não se faz pela mão do PS. Um PS reforçado significaria mais espaço à política de direita, para a qual não lhe falta, sempre que necessário, o apoio de PSD e CDS, mesmo que estes tropecem e se estampem nas suas contradições.
Cada voto nestes partidos significa um recuo na defesa e reposição de direitos que só foram possíveis exatamente porque o PS não teve a força que ambicionava para prosseguir a política que realizou ao longo das últimas 4 décadas. Como sabemos, os avanços conquistados só não foram mais longe devido às opções do PS e do seu governo minoritário. Convergentes essas opções com PSD e CDS ao serviço dos interesses do grande capital e em submissão às imposições da União Europeia. Temos tido, como sabem, camaradas e amigos, a oportunidade de participar em diferentes debates e tem sido confrangedor ver como o PS, PSD e CDS procuram esconder as responsabilidades que os unem na União Europeia, encenando discordâncias, exagerando divergências, quando a verdade é que PS, PSD e CDS estiveram juntos, estão juntos, são corresponsáveis pelas políticas e orientações que, decididas também no Parlamento Europeu, promoveram e promovem o ataque aos trabalhadores e aos seus direitos, a degradação e privatização de serviços públicos, a destruição da nossa indústria, da nossa agricultura, das nossas pescas, a destruição de tanto da capacidade que o país tinha, tem ainda, mas tem de recuperar para criar riqueza. As eleições para o Parlamento Europeu no próximo dia 26 constituem por tudo isto, um indispensável momento para afirmar os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Como o podemos fazer? Através do reforço da CDU, para combater retrocessos e assegurar novos avanços, para contribuir para a necessária construção de uma alternativa patriótica e de esquerda. Entre aquilo que foi possível conquistar nos últimos anos, fruto da luta dos trabalhadores e das populações e da intervenção da CDU, permitam-me destacar, já aqui foi referido, a diminuição do custo dos passos sociais, uma medida sentida por vastas camadas da população. Só em abril, o mês em que entraram em vigor os novos passos dos transportes, foram carregados cerca de 600 mil passes na área metropolitana de Lisboa, mais 100 mil do que em abril do ano passado. Dados que ilustram bem o alcance e a importância desta medida. Mas também aqui é preciso avançar. Avançar no alargamento dos benefícios desta medida ao resto do país. Avançar no investimento no serviço público de transportes, na renovação e modernização das frotas, avançar no investimento e modernização das redes, como, por exemplo, trazendo para Loures a rede do metropolitano, avançar na ferrovia, foi pela luta dos trabalhadores e do povo e pela intervenção da CDU que foi possível destruir, interromper a ação do governo PSD-CDS, travar os seus planos. Também será pela luta e pelo reforço da CDU que podem ser impedidos os projetos daqueles que agora querem andar para trás. Será pela luta e pelo reforço da CDU que poderemos avançar no caminho que coloque no centro das opções políticas os direitos, os anseios dos trabalhadores e do povo e a defesa dos interesses nacionais. É este o desafio que está colocado aos trabalhadores e ao povo, a todos os democratas, a todos os patriotas. Um desafio que passa pelo reforço da CDU já no próximo dia 26. Aqui estamos perante o povo com um reconhecido legado de trabalho, honestidade e competência, com a confiança dos que estão na primeira linha da luta, dos trabalhadores e das populações, dos que não traem, daqueles em quem se pode confiar, dos que perante a situação do país não abdicam de denunciar a política de retrocesso de sucessivos governos, daqueles como a CDU que, vinculados aos interesses dos trabalhadores e do povo, não abdicam do seu projeto e política alternativa para um país desenvolvido e soberano. Aqui estamos
com a confiança nos trabalhadores para garantir o desenvolvimento, o progresso, a melhoria das condições de vida, para vencer a exploração, o empobrecimento e a desigualdade. Temos pela frente, caros camaradas, caros amigos, uma exigente, mas exaltante batalha. Uma batalha que existe uma ampla ação política, privilegiando a mobilização e o esclarecimento dos trabalhadores e das populações, apresentando as nossas propostas e as nossas soluções para o país, aquilo que nos propomos fazer no Parlamento Europeu. Que nenhum contacto fique por fazer, que nenhuma conversa seja desperdiçada para valorizar os candidatos e o projeto da CDU, para valorizar o trabalho que lá fizemos nos últimos anos. Dirigimos-nos a todos, aos jovens, às mulheres, aos reformados, pensionistas e idosos, aos patriotas, aos democratas, independentemente das opções eleitorais que fizeram no passado. Ajudem com a vossa intervenção, com o vosso voto, a dar mais força à CDU, a abrir o caminho a um outro rumo para Portugal. Está nas mãos de cada um escolher. E esta é uma responsabilidade que não pode ser deixada para outros. Ou avançar ou andar para trás. Esta é a questão que cada um tem de decidir com o seu voto. E no boletim de voto não haja confusões. O voto acertado é no último quadrado, no quadrado da CDU. Que viva a CDU, a Coligação Democrática Unitária!